Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 11 com o título A Tolerância Cristã. Nós temos aí como texto áureo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E a verdade prática diz: os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os mais fracos. Então, nessa lição, nós vamos estudar aí a tolerância cristã, ou seja, nós vamos estudar como o cristão deve se comportar diante da adversidade, diante de um problema que existe na igreja, que são as pessoas mais fracas na fé e as mais fortes na fé. Muitas vezes, quando nós pensamos que aquelas pessoas são as mais fortes, na verdade, elas são as mais fracas. Muitas vezes a gente pode encontrar até uma liderança, alguém que vários anos seja um pastor, e nós vamos descobrir que essa pessoa é uma pessoa muito fraca na fé. A fé dele é frágil. Então veja só que é uma coisa até surpreendente. A gente fica surpreso de encontrar, e encontra pessoas assim, que todos pensavam que ele era forte na fé, mas na verdade ele é muito fraco na fé. Então Paulo dá para nós a solução, como fazer. E Paulo chega a dizer que se o irmão vai se escandalizar porque você come carne, o apóstolo Paulo então diz que é melhor você deixar de comer carne para que aquele irmão seja salvo, para que aquele irmão possa então se tornar um dia mais forte. Então nós vamos deixar de comer a carne e ele vai então entrar para o nosso grupo, vamos dizer assim, já que foi separado quando ele decidiu que era importante isso. Então ele excluiu-se do grupo geral. Então nós vamos ter que, para chamá-lo de volta para o grupo geral, colocá-lo no grupo correto, então nós vamos ter que deixar de comer a carne. Veja só. E isso é muito difícil e muito complicado. Então é preciso um sacrifício da nossa parte para que a outra pessoa possa se tornar forte na fé. Então o texto áureo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz que na verdade deveria ser assim: quem não come não deveria desprezar aquele que come, e aquele que come não deveria desprezar aquele que não come. Porque se alguém decide: eu não vou comer carne porque eu quero agradar a Deus, e ele acha que está agradando a Deus por causa disso, então ele está fazendo isso para Deus. E aquele que come e diz: não tem problema nenhum, tudo é de Deus e eu estou agradando a Deus assim, então ele faz também com a consciência tranquila que está agradando a Deus. Então, se todos os dois estão querendo agradar a Deus, então todos os dois deveriam se comportar de tal maneira que agradassem a Deus sem se desagradarem um ao outro. Então, certo seria isso. Agora, se é preciso fazer um sacrifício para que o outro esteja feliz, então nós vamos fazer. Por quê? Porque a comida não pode ser mais importante para nós do que a comunhão, do que o amor entre um e o outro. Então a comida não é tão importante assim. Agora, se a questão é da Bíblia,
se uma pessoa está contrário à Bíblia, né? Contrário, então, a uma coisa importante dentro da fé cristã, então aí temos que levá-lo a ser corrigido. Nós não podemos deixar que a pessoa, de repente, ensine uma heresia, né? Que a pessoa se levante contra a palavra de Deus. Aí então é preciso que você mantenha firme a sua posição, porque está baseada na palavra de Deus. Porque você não está julgando o irmão, não é uma coisa particular sua, não é interpretação sua, mas é uma coisa bíblica, então é uma coisa de Deus. Então você deve manter firme a sua posição. Então nós não podemos deixar a doutrina da Bíblia, a palavra de Deus, para agradar também a outra pessoa. Então é importante também ter uma decisão, uma posição firme dentro da palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa quer agradar o outro e até deixa uma doutrina bíblica para poder agradar o outro. E aí nós estamos incorrendo em pecado. Nós não podemos abandonar a doutrina bíblica, a palavra de Deus, por nada. Nós temos que defender a doutrina bíblica e aplicar a doutrina bíblica à nossa vida. De maneira nenhuma nós vamos aí deixar uma coisa que é bíblico para poder agradar alguém. Então aqui Paulo diz que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Veja bem, aí tem uma conotação interessante. Por quê? Porque muita gente, por causa de comida e bebida, tem deixado a fé e muita gente tem excluído da igreja alguém por causa de comida e bebida. Então aí é uma coisa perigosa, um extremo perigoso. Nós não podemos ensinar então que por causa de uma comida que a pessoa come, né, ou a bebida que a pessoa bebe, ela pode ser excluída da igreja por causa disso. Desde que essa comida e bebida não fira os princípios bíblicos. Então lá na Bíblia foi decidido no concílio de Jerusalém o que não se pode comer, por exemplo, a carne sufocada, a carne com sangue, né? É proibido, porque o sangue é vida, então o sangue não se pode comer. Então isso aí é o que? É uma doutrina bíblica. Se a pessoa quer comer isso, aí ela está transgredindo a palavra de Deus. Então veja só, não tem problema, comida e bebida, tudo bem. Mas quando acontece de contra uma doutrina bíblica, aí já tem problema. Então nós não podemos mais já concordar com as pessoas. Então a bebida alcoólica, por exemplo, a pessoa que quer beber bebida alcoólica, aí já fere a palavra de Deus. Então se ele quer tomar aí água, suco de uva, suco de qualquer coisa, tudo bem. Agora, quando ele decide tomar bebida alcoólica, aí pronto. Então aí já vai contra uma doutrina bíblica. Então por isso nós estamos explicando. Podemos concordar com as pessoas desde que não fira a palavra de Deus. Porque se ferir, aí nós incorremos em pecado se nós concordarmos com outra pessoa que está fazendo uma coisa contrária à palavra de Deus. Então aqui Paulo explica o que é o reino de Deus. Então o reino de Deus é um milagre. Essa justiça é a justiça de Deus. Então Deus julga uma causa e ele toma uma decisão, ele julga corretamente. E veja bem que Deus nos declara justos mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então é um milagre de Deus, não é uma coisa humana, não é uma manifestação humana. A justiça aqui não é a justiça dos homens, é uma justiça de Deus. Então o reino de Deus tem essa justiça, Deus julga retamente, corretamente, sem se vender. Ele não aceita suborno, ele não aceita emocionalismo. Nada pode mudar o justo juízo de Deus. Então,
ele vem com a sua justiça. Você apresenta a causa diante de Deus e pede para ele aplicar a sua justiça nessa causa. Então é um milagre de Deus, porque é uma manifestação de Deus, uma justiça corretíssima, sem nenhum defeito. E o Rei de Deus também o quê? É paz. Esta paz é um milagre de Deus também. É uma paz sobrenatural, uma paz que existe entre nós e Deus, sendo que nós somos pecadores. Então precisa de um milagre, precisa de uma ação de Deus. E Jesus morreu na cruz por nós, para nos trazer essa paz, essa reconciliação com Deus. Então o Rei de Deus vem com essa paz, não é a paz humana, não é a paz ausência de guerra. Isso é absurdo, tem gente que pensa que essa paz aqui é a ausência de guerra, que não está tendo guerra, está tendo paz. Não tem nada a ver com isso. Essa paz aqui é sobrenatural, uma paz de Deus, ele vem com a sua paz. Veja só, não é que nós fizemos alguma coisa ou deixamos de fazer alguma coisa. É uma paz conquistada por Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. Então a separação, a barreira que existia foi retirada. Então Deus nos recebe em paz. Antes havia guerra, nós estávamos no reino das trevas. Estávamos em guerra contra Deus, separados de Deus. Então ele vem com a sua paz agora, com a reconciliação. Ele nos aceita como filhos, através de Jesus Cristo. E aqui fala da alegria do Espírito Santo. Não é também uma alegria humana, não é uma alegria aí sentimental, nada disso. É uma alegria também que é um milagre de Deus, porque ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele coloca em nós o Espírito Santo. Veja só, é uma alegria que vem do Espírito Santo, vem de Deus para nós. Não é uma alegria humana, essa alegria aqui é sobrenatural. Só é possível quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Essa alegria só nasce no ser humano, só aparece no ser humano a partir do momento que ele se converte a Deus. Então aqui são milagres de Deus na nossa vida. Então o reino de Deus, ele é isso aí, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos 14, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então Paulo fala aqui daquele que está enfermo na fé. Ele está com algum problema na sua fé que o faz aí deixar de comer alguma coisa, ou comer alguma coisa e achar que está tudo bem. E aqui não entra só a parte do judeu, porque o judeu, muitos dos judeus na igreja de Roma, né, eles tinham aí um propósito de não comer carne. Por quê? Porque a carne que era oferecida nos açougues era a mesma carne que era oferecida aos ídolos, né, lá de Roma. Era consagrada a ídolos, do mesmo jeito que acontecia lá em Corinto. Então, os judeus não comiam aquela carne.